Nós hoje completamos o ciclo das 3 teofanias de Jesus, que eram todas juntas no início da história da liturgia, no início da igreja. Era a Epifania, ou as 3 Epifanias, a manifestação da glória de Jesus aos gentios, aos magos, manifestação da glória no batismo, que celebramos esta semana, e manifestação da glória hoje, com o milagre das bodas de Caná, em que Jesus transforma a água em vinho. O Evangelho das bodas de Caná nos revela aí o início dos grandes sinais de Jesus, não no ambiente solene do templo, mas numa casa simples, de um casal pobre, numa festa de casamento. Cristo quis começar a sua vida santificando o amor humano e começando aí pela santificação do matrimônio e da família. Nós vemos a presença de Jesus como convidado àquela festa de casamento e vemos a presença de Maria e o seu poder de intercessão. Por isso hoje eu gostaria de fazer com vocês 3 reflexões. A primeira sobre essa presença de Jesus naquele casamento. Segundo, sobre a missão de Maria. E terceiro, sobre o significado daquele milagre de transformar a água em vinho. A presença de Jesus no matrimônio dizem alguns santos padres, que é exatamente ali que ele institui o matrimônio como sacramento. O matrimônio é uma instituição divina e uma instituição natural. Já no início da criação, Deus criou homem e mulher, os uniu, os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, crescei e sede fecundos. Foi o primeiro matrimônio. O matrimônio, pois, é uma instituição divina e uma instituição natural. Em qualquer que seja a cultura, em qualquer que seja o povo, em qualquer época da história, homem e mulher que se unem, formam uma família, com o objetivo de se auxiliarem um ao outro e com o objetivo de gerarem filhos e cuidarem desses filhos. Isso é de instituição natural para todos os povos. Deus fez assim. Por isso, qualquer coisa que vá contra esta união homem e mulher, com esse objetivo de se unirem, se ajudarem, se auxiliarem, e depois gerarem filhos e cuidarem desses filhos, qualquer coisa que vá contra isso é antinatural, é contra a própria natureza humana. Esta instituição criada por Deus, ela já experimenta dificuldades logo depois do pecado. Nós vemos aí um irmão matando o outro, vemos a primeira briga, digamos, em que Adão culpa Eva de ter pecado. Vamos ver depois o advento da poligamia, da poliandria, da chamada prostituição, que chegava a ser chamada de prostituição sagrada, feita aos falsos deuses, homossexualismo, sodomia, como ficou conhecido, enfim. Toda essa estrutura familiar foi descaracterizada segundo aquilo que Deus tinha colocado no ser humano. E Cristo veio restaurar todas as coisas, a sua dignidade primitiva. Por isso nosso Senhor quis nascer exatamente de uma família, ficar nesta família durante 30 anos e iniciar os seus sinais messiânicos. E ela é colocada lá por São João como prova da sua divindade. Ele quis iniciar exatamente numa festa de casamento. A presença de Jesus naquela festa é a presença de Jesus em todos os matrimônios. Por isso não pode haver um matrimônio entre cristãos que não seja um sacramento, porque Cristo eleva aquela união que é natural à dignidade de sacramento, ou seja, de ser um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Matrimônio é, pois, uma vocação, é um chamado à santidade, homem e mulher juntos, auxiliando-se mutuamente, dando-se e recebendo-se mutuamente,
para que cresçam no amor de Deus, e esse amor de Deus representado nessa união dos dois, para que gerem os filhos, eduquem os seus filhos para o céu, sejam colaboradores de Deus na obra da criação e colaboradores de Deus na obra da salvação, dando homens à terra e bem-aventurados ao céu. Então o matrimônio é uma vocação, é um chamado. O casal, no momento que recebe o sacramento, e os ministros do matrimônio são os noivos, no momento que se doam mutuamente por toda a vida, ali ocorre o sacramento, a igreja abençoa com o seu poder de bênção, abençoa aquela união dos dois, e aí os dois são consagrados naquele momento diante de Deus e da igreja para se santificarem. Por isso os atos matrimoniais, quaisquer que sejam dentro do plano de Deus, são sagrados, são abençoados pelo sacramento que os dois receberam. E os dois têm a obrigação de cuidarem um do outro para se santificarem mutuamente. É claro que o matrimônio passa muitas vezes por dificuldades, pode passar por crises, como já naquele casamento, já na festa, nós vemos aí faltar vinho, que poderia ser algo de uma grande vergonha para os noivos, mas assim também no matrimônio passa por dificuldades, pode passar por crises, problemas na educação dos filhos, problemas no relacionamento, pela falta de diálogo, pelo egoísmo, pela falta de maturidade do casal, pelo querer ter as coisas só para si, sem pensar no outro. Enfim, matrimônio pode enfrentar dificuldades, mas o casal que se casou, que recebeu o sacramento, tem os meios necessários para se santificarem. É só abdicarem um pouco do próprio eu e procurarem ver o outro. O grande problema que nós vemos no matrimônio é esse egoísmo, esse egocentrismo, em que tem que fazer a minha vontade, tem que ser do meu jeito, não sabe ceder, não sabe olhar para o outro nas suas necessidades, não sabe respeitar o outro nas diferenças, não sabe acolher, não tem aquela capacidade de renúncia, a capacidade de sacrifício, ou capacidade até de diálogo. E quando isso vai se perdendo, o casal vai se afastando, muitas vezes há muitos atritos, e nesses atritos muitas vezes movidos mais pela impulsividade, e aí pode terminar numa grande infelicidade, desarmonia no lar e levar até uma separação. É com dor que nós vemos isso muitas vezes acontecer, porque bastava um pouco mais de humildade, bastava um pouco mais do sentido de cruz, bastava um pouco mais de maturidade, de crescer, de ser mais adulto. Infelizmente, nós vemos que o grande número de pessoas imaturas que contraem matrimônio é algo assim que salta aos olhos. Não, aqui eu não falo maturidade com relação à idade, porque a educação de hoje é uma educação que leva à imaturidade, que os filhos têm tudo nas mãos, que são muito super protegidos, são muito adulados, fazem sempre as suas vontades, os pais nunca sabem dizer não aos filhos, os pais querem montar uma fantasia na vida dos filhos que é totalmente fora da realidade do dia a dia. Os filhos não têm capacidade de dar, só querem receber, fazerem suas vontades. Isso, no processo educacional, os pais vão deixando os filhos serem escravos de si mesmos. E os pais vão se tornando escravos dos seus filhos. E depois os filhos crescem, vão ter suas famílias e vão querer que a outra pessoa seja escrava das suas vontades. Então isso leva muitas vezes o casal a ter grandes problemas. É preciso aprender a dizer não aos filhos. Gaste tempo com eles, mas também nem tudo o que eles querem podem dar. Nem todas as suas vontades.
Às vezes o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e tira a autoridade um do outro. Às vezes a mãe chama a atenção de uma coisa, o filho vai lá para a avó e a avó acolhe, não faça isso com meu netinho. E vai só tirando a autoridade daqueles que têm. E a criança vai crescendo como o rei da casa, o Deus diante do qual todos se prostram. E se não se prostrar, ele faz pirraça, faz vergonha, e todo mundo fica sem jeito, e para não ficar envergonhado diante dos outros, terminam fazendo as suas vontades. E é esse tipo de educação que se dá, e isso vai refletir na vida matrimonial. E depois, então, fica difícil um relacionamento em que a pessoa não tem capacidade de dar. Intelectualmente, sim. Mas na prática, porque eu estou falando aqui de maturidade intelectual, eu posso ser um doutor em teologia matrimonial e ser imaturo para viver em matrimônio. A questão aí não é intelectual, é um juízo prático do dia a dia, aquela capacidade de acolher, aquela capacidade de se doar, aquela capacidade de se silenciar muitas vezes, ou de oferecer sacrifícios, capacidade de diálogo, capacidade de ouvir, de esperar, de discernir, de suportar quando dá aquele nervosismo e vontade logo de falar, de brigar, de xingar, de reclamar. Quer dizer, precisa ter esse cuidado. E isso é uma prática que só se aprende em casa. Curso de noivo nenhum ensina o casal a se casar. Isso é ilusão. Um curso de um dia, ou de 2 meses, 3 meses, isso pode dar dicas, orientações, acertar aquilo que já existe, preencher lacunas, mas a preparação para o matrimônio começa numa família regrada, em que homem é homem, mulher é mulher, em que filho é filho, em que há respeito, em que há diálogo, em que há Deus, em que há amor, em que há vida comunitária de colaboração mútua, em que cada um exerce a sua função. Aí sim, desde criança, aí vai educando, vai crescendo, vai vendo a mãe como age, vendo o pai como age, vai sendo corrigido, podado, explicado. Aí sim, vai ser uma pessoa madura para se casar. Infelizmente, os problemas são tão grandes nesse sentido que nós temos hoje poucas famílias que educam seus filhos nesse caminho. É preciso, para restaurarmos a sociedade, tem que ser com a família. E é por aí, pela educação dos filhos. A família tem que ter 4 coisas: Deus, respeito, amor, perdão, paciência, junto com amor, diálogo. Senão, não vai. Então a presença de Cristo no lar e de Nossa Senhora é para fomentar isso, porque a graça vai com o sacramento, mas a graça, ela não força, ela supõe a colaboração humana. Então esse primeiro ponto é importante para que cada um possa rever um pouco o seu matrimônio, os jovens aqui se prepararem bem, olharem para a pessoa com quem você quer ficar toda a sua vida, nos próximos pelo menos 50 anos. Então vamos acertar os ponteiros agora, porque depois vão outras coisas que vão serem tratadas. Um segundo ponto é a presença de Maria lá naquela festa de casamento, presença de Nossa Senhora. Nossa Senhora aí desempenha a sua missão. Ela é mãe de Deus, instrumento de Deus para que a humanidade, para que Deus viesse salvar a humanidade. Então Maria, ela exerce esse papel de mediação, traz Deus aos homens. É exatamente em seu ventre que ocorre o grande mistério da união da natureza divina com a natureza humana. Então é grande a dignidade de Maria. E Maria, ela, em Nossa Senhora, nós vemos aí o começo de uma nova maternidade, que não é a maternidade física,
mas a maternidade espiritual. E Maria, se tornando mãe de Jesus, o Filho de Deus feito homem, se torna mãe de todos os homens. E ela fica no meio. Ela exerce essa função de ficar entre Deus e nós, ou entre Jesus e nós, como ali estava entre Jesus e os noivos. E ela dizer, eles não têm mais vinho, ela exercia aquele seu poder mediador, as dificuldades e sofrimentos daquele casal e daquela família, e Jesus com todo o seu poder. Então Maria exerce essa função de mediação. Ele está ali no meio para apresentar a Jesus aquelas pendências, aquelas dificuldades. Assim Maria exerce essa função com relação a nós. É uma coisa que fica clara nesse evangelho. Maria chega para Jesus e oferece nossas dificuldades, nossos sofrimentos, nossas angústias. Então, quando vamos a Maria e Nossa Senhora apresenta isso a Jesus e a sua mãe apresentando ao seu filho, para que se aplique em nós aqueles merecimentos da sua paixão e morte na cruz. Maria é medianeira, está no meio para oferecer nossas demandas e sofrimentos a seu filho, mas também está no meio para nos trazer o seu filho para nós, porque assim como ela vai a Jesus e diz, eles não têm mais vinho, apresenta lá o sofrimento daquele casal, e Jesus diz a Maria, não chegou ainda a minha hora, dos sinais grandes, mas mesmo assim ele antecipa a sua hora, por causa de sua mãe. Maria entende que Jesus vai atendê-la, vai ouvi-la, e ela vai aos servos, e exerce aquela função de mediadora entre Jesus e os servos, entre Jesus e nós. E o que diz Maria? Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Portanto, se com relação a Jesus ela é intercessora, com relação a nós ela é a mãe do bom conselho. É a mãe que diz, olha, meu filho está aí, façam tudo o que ele disser. Então a devoção a Maria é uma devoção de mão dupla. Eu peço a Maria, Nossa Senhora intercede, mas por outro lado ela cobra de mim uma atitude. Então a devoção a Nossa Senhora não é uma devoção apenas de pedidos, mas é uma devoção também de ação naquilo que Jesus quer de nós. E foi só quando fizeram aquilo que Jesus mandou, enchendo aquelas talhas de água, que ocorreu o milagre. Quer dizer, quando nós atendemos a esse pedido de Nossa Senhora, quando nós buscamos pelo menos fazer aquilo que Jesus quer de nós, aí a graça acontece, aí o milagre acontece, porque onde entra Maria, entra Jesus. Quando vamos a Nossa Senhora, vamos a Jesus, mas se obedecemos a Nossa Senhora, nós temos a presença de Jesus em nossas vidas. Por isso, como eu disse, a devoção ela tem essa mão dupla. Vou a Nossa Senhora que vai a Jesus, Jesus veio a mim através dela, mas cobra de mim uma atitude. Estou fazendo aquilo que Jesus quer? Estou obedecendo aos seus mandamentos? Aquele que me ama guarda a minha palavra, ele diz. Um terceiro ponto importante é o simbolismo daquele milagre. Jesus transforma a água em vinho. E para transformar a água em vinho, ele pega a água que estava lá para as purificações judaicas. Era a água da antiga aliança. E que Jesus agora vai transformar no vinho da nova aliança. Então Jesus vem trazer para nós, vem fazer conosco uma nova aliança. Quer dizer, Deus que fez a aliança do Monte Sinai, Deus e o povo. Mas se nós olhamos Deus e o povo, há uma diferença muito grande.
Deus o Todo-Poderoso, Deus o Senhor de todas as coisas, no meio dos trovões, no meio dos raios, muitas vezes no meio de grandes castigos, para que o povo temesse: eu sou o Senhor teu Deus. O povo temia, mas era um Deus que mostrava o seu amor, mas mostrava muito o seu poder. Agora Deus quer se aproximar dos homens, para que os homens não sejam apenas criaturas, mas quer fazer dos homens seus filhos, e mais ainda, seus amigos. Então Deus quer estabelecer com cada homem uma relação de amizade. Isso que Jesus vai dizer lá na última ceia: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Amigos. Os amigos são iguais, buscam os mesmos pensamentos, buscam objetivos comuns. Mas como Deus vai ser amigo, Deus, para estabelecer essa amizade, ou Ele eleva o homem ou Ele se abaixa. E Ele então faz as duas coisas: Ele se abaixa e se faz homem, e pela graça eleva o homem à vida sobrenatural. Então, com o nosso Senhor, nós conversamos como amigos, buscando essa amizade, esta intimidade, esta comunhão como amigos. E quando nós pecamos, nós rompemos essa amizade. Deus, por isso Deus, Ele desce, como dizia Santo Afonso: descestes das alturas para buscar a nós, pobres mortais, e elevas as criaturas. Como que o homem é como que divinizado pela graça. Essa é a grandeza do amor de Deus para conosco, e quer de nós esse amor. Dá amor, e mais pede também o nosso amor. E essa relação com Deus é uma relação então de amizade, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Eu revelei os segredos do Pai aos meus amigos, que sois vós. Portanto, é preciso nós, na vida espiritual, fomentarmos cada vez mais esta amizade com o nosso Senhor. O vinho sempre foi tido como sinal do amor, e entre os judeus é como algo sagrado. E vai ser esse vinho que Jesus vai transformar em seu sangue, que se derrama na cruz por nós, como prova deste grande amor, desta grande união que Ele quer ter conosco. União íntima, pessoal, ou seja, com cada um de nós. Por isso Ele transforma a água em vinho, esse vinho do amor, esse vinho da caridade, este vinho, como eu disse, que depois vai ser seu sangue derramado por amor de nós. Então sejamos amigos de Jesus, busquemos viver essa amizade como intimidade, e como amigos devemos nos falar. Deus fala conosco como amigo, nos fala através da Sagrada Escritura e nos fala através da igreja. Então ouçamos o que Deus nos fala através da igreja. É a presença dele falando conosco. Mas falemos também com Ele. E falar com Deus é a oração. Primeiro a oração comunitária, que é a oração litúrgica, a oração da igreja, com a igreja. Depois a oração pessoal, buscando vivenciar esta comunhão com Deus pela oração pessoal diária. Busquemos fomentar esta amizade com o nosso Senhor, seja, portanto, através da liturgia, a presença nossa na Santa Missa, sobretudo, e participando de modo ativo, cada um na sua condição, e essa oração do dia a dia, neste contato. Mas chama a atenção com relação à oração, que há necessidade de silêncio muitas vezes.
Os amigos conversam, mas às vezes param de conversar e ficam quietos, só um olhando para o outro. É importante nós fazermos esse silêncio no dia a dia. Vamos rezar, mas vamos fazer um pouco de silêncio. Isso é muito difícil hoje, devido ao acúmulo de ocupações, devido ao excesso do uso das redes sociais, em que as pessoas se comunicam tanto, mas quase não param para ficar em silêncio. O silêncio hoje é uma urgência na vida católica. Então tirem durante o dia um tempinho para ficar em silêncio. Faz uma leitura, depois fica quieto, pensa, reza no interior do coração, mas faz silêncio. Desliga tudo, vamos fazer silêncio. Ficar quietinho um pouquinho. Faz uma leitura espiritual, uma leitura de Sagrada Escritura, um texto de um hino litúrgico, enfim. Mas o silêncio, ele é tão necessário que se não há esse silêncio, não há o trabalho de Deus. Deus, você não vai conseguir ouvir a voz dele. E ele vai falar através dos seus meios. Então, na oração dessa amizade com o nosso Senhor, entra também esse tempo de silêncio. Agradeçamos ao nosso Senhor ter mandado o seu Filho, ter nos dado sua mãe como nossa mãe, e procuremos no dia a dia redescobrir cada vez mais o valor desta intimidade com Ele, através dela, para que possamos assim nos santificar cada dia mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.